Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Sintonia comigo, Cláudia Jage. No episódio de hoje, um assunto interessantíssimo. Eu recebo aqui o Dr. Carlos Baltzer, cirurgião plástico. Bem-vindo, Dr. Carlos. Obrigado, Cláudia, pelo convite. É uma honra estar aqui com você. A honra é nossa. Muito feliz, obrigado. Eu que agradeço. Que gostoso, doutor. Olha, hoje acho que o que não vai faltar é pergunta. Tamo junto. Curiosidade, eu vou falar por muita gente, doutor, porque eu imagino que aonde você vá, as pessoas te bombardeiam de pergunta, doutor? Isso acontece. Em festa infantil, assim. E festa infantil também? Direto. Jura? As mães te cercam? As mães cercam e aí começam a perguntar o que você acha disso, você acha daquilo. Eu falei, eu não posso fazer consulta em pé, né? Mas já aconteceu coisa de momento, às vezes em festa infantil. É mesmo? Vem um pouquinho aqui comigo. Aí vai a mãe, a filha e já querem mostrar o que está acontecendo. É sério? O pessoal vai assim na cara de pau, literalmente. Vai. E o que é importante é que mostra como as pessoas se incomodam com isso, né? Doutor. E aí, eventualmente, a gente tem que entender que isso faz parte da autoestima da pessoa. Eu procuro tentar ser o mais humano possível nisso e tentar respeitar essa dor, né? Sim, claro. E gera muita curiosidade, tem muita novidade, né, doutor? Você vai contar pra gente sempre hoje? Vamos lá. Que gostoso, ao longo da nossa entrevista. Como é que foi a opção pela medicina na sua vida até chegar à cirurgia plástica, doutor? Quanto tempo a gente tem? Tô brincando. Que gostou, o tempo que você quiser. Bom, vai ter a parte 2 então daqui. Bom, claro. Bom, foi simples, assim, eu sou descendente de japonês e russo. E minha mãe, como meu pai, me deram muita opção de escolher o que eu queria. Mas eventualmente fiz Colégio Bandeirantes, sou muito feliz por essas escolhas. E a medicina, na realidade, surgiu, meus amigos estavam fazendo naquela época, era biológica no ensino médio, né? Então você tinha biológica, exatas, eu estava já fazendo biológicas. Mas sofri um acidente de carro, bem perto do vestibular. Puxa. E fiquei uma semana em coma. Na recuperação, o que foi muito bom para mim, eventualmente, os cirurgiões plásticos me atenderam, uma equipe muito bem preparada, isso à época, eu estou falando de 40 anos atrás. Isso me ajudou muito na recuperação. Então eu falei, puxa, eu acho que eu quero fazer isso pelas pessoas. E aí a medicina surgiu. Que bacana. Prestei vestibular, logicamente, como todo mundo, passei na faculdade. Fiz faculdade em Santos, por opção própria. Eu tinha passado aqui em São Paulo, mas quis para Santos. Sair de casa mesmo, para mim foi uma aventura. E, eventualmente, depois eu acabei voltando para São Paulo fazer residência, essa coisa toda, entendeu? Mas a plástica não nasceu aí. Eu ia fazer urologia. Você ia fazer urologia? Ia. Porque assim, eu acho que a urologia, até hoje, na cirurgia, tanto que você opera com robô, o Da Vinci, é uma das áreas mais tecnológicas. Eu sempre gostei muito de tecnologia. E eu estava já me preparando para isso. E aí, eventualmente, o que acontece? O meu sócio, que já estava... Porque a residência é como se fosse o exército, é R1 e R2. Então, esse cara já me acompanhou como R2 na cirurgia geral, que eu fiz geral, depois eu já iria para a urologia, ele já estava na plástica. Só que interessante que meu último estágio era a plástica. Eu já estava tudo meio escolhido, já ia prestar, e aí ele falou para mim, cara, você vai fazer plástica? Eu falei, vou nada. Cara, quando eu entrei na plástica, o feeling... A minha primeira paciente que a gente atendeu foi uma paciente que tinha uma mama grande, e eu entrei na cirurgia, a gente operou. Quando essa paciente começou a chorar no pós-operatório de alegria... Nossa! Eu falei, peraí, esses caras estão fazendo uma coisa que eu nunca vi. Isso me tocou. Eu falei, quero fazer plástica. Aí mudei. Bacana, doutor. Mudei para plástica. Te tocou, foi uma emoção. Foi emoção. Que bonito. Canceriano, né? Canceriano. Tem que chorar junto com o paciente. Que gostoso. Essas coisas. Você chora com o paciente? Choro. Doutor, olha que legal. Eu isso. choro, eu me emociono, porque eu acho que todos nós somos seres humanos, entendeu? Óbvio. A gente acaba criando uma distância, mas é mais para uma parte ética, mas tem que haver uma conexão. Claro que sim. Se não houver... Isso aí conforta, ampara o paciente, não é? Eu acho que o grau de confiança aumenta muito, né? Sim, eu acredito que sim. Desse lado humano, além de tudo, porque existe um medo, um trauma, um complexo, às vezes, por trás disso, né? Perfeito. E aí, eventualmente, eu sou grato a todas as minhas escolhas. Eu digo, talvez se eu escolhesse no metaverso da Marvel, né? No mundo paralelo eu posso ter sido urologista, mas eu tenho certeza que não seria tão feliz quanto eu sou hoje. Meu irmão acabou indo para a urologia, todos os livros que eu comprei ficou para ele. Ele é um ótimo cirurgião de um urologista, um ótimo. Trabalha com coisas, eu digo, mais pesadas, como câncer, assim. Mas ele tem um preparo diferente do meu. Eu acho que eu não conseguiria ter o mesmo preparo que ele, entendeu? Que bacana, doutor. Nossa, que gostoso ouvir isso do seu lado de se realizar emocionalmente. Foi Sim. por né? Não foi algo que você já tinha fixo na sua cabeça. Não. Mas você não ia prestar medicina, então, doutor? Não, eu ia para a área de biológica. Eu sempre gostei de biológica. A verdade, era péssima em exatas. Humanas nunca foi meu forte. Falei, vai sobrar biológicas, né? Sim. Mas, eventualmente, assim, eu sempre
é interessante. Hoje, às vezes, pacientes mais jovens, pacientes, não digo assim, alunos mais jovens, chegam para mim e falam, como a gente faz a nossa escolha, né? Eu falei, você gosta de conversar? Gosta de gente? Primeira pergunta que eu faço. Ele falou, gosto. Eu falei, então, já está no caminho certo. Sim. Porque, eventualmente, tem pessoas que falam, putz, eu não gosto tanto de falar com as pessoas, sou mais introvertido. Então, trabalhar com o ser humano, você precisa gostar. Claro. Você tem que ter esse contato. E ter esse feeling, como você falou. E né? como você também, você trabalha, você entrevista tantas pessoas, você tem que gostar das pessoas. Tem que gostar, claro. Isso é uma troca. É uma né, troca. Doutor? É uma troca. Correto. Exato. A gente Correto. aprende, né, o tempo inteiro. E, doutor, para você, a cirurgia plástica, ela é uma arte, é uma ciência ou ambas? O professor Pitangui, que eu tive sorte de conhecê-lo em vida, no final da minha residência, quando fui lá, ele dizia que o cirurgião plástico, ele é um psicólogo com bisturi. Nossa, que O professor Pitangui também disse, e também um outro professor também, que foi o professor Douglas Jorge, ele falou uma coisa interessante. Eles falavam a mesma coisa, que nos primeiros 10 anos da sua experiência como cirurgião plástico, você vai aprender a indicar uma cirurgia corretamente. Nos outros 10 anos, que eu já estou nesses 10 anos, quase 25 anos, você vai aprender a contraindicar. O mesmo carinho que você indica, você contraindica. A tua experiência fica tão grande que você vai entender que aquele processo que a paciente vai passar, talvez não chegue onde ela queira. Então você tem esse feeling para perceber isso. Então o que acontece? A arte está aí, em saber indicar, mas, como eu digo, você contraindica, mas você tem que oferecer uma saída. Sim. E isso, eu consigo fazer isso hoje, graças às tecnologias. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Vamos lá. Uma paciente bariátrica, ela perdeu uma quantidade excessiva de peso e ela tem flacidez. Sim. E você entende que talvez ela não tenha uma indicação cirúrgica no momento. Você vai ser a pessoa que vai dizer que ela não vai poder chegar onde ela quer. Você pode falar para ela o seguinte, olha, eu vou fazer uma tecnologia em você, em que você vai reduzir a tua flacidez e talvez chegue no meio termo. É um bom senso. Então a paciente entende isso. Claro. Só que entenda, isso começou nos últimos 5 anos. É mesmo, não existia essa avalanche de tecnologias, essas coisas que agora você tem a Korea Trends, né? Os coreanos, tudo isso. Como você sabe, fui 2 vezes para a Coreia o ano passado, estou indo para a China no próximo mês, 2 vezes para a China. Todas são pacientes iguais a nós temos os mesmos problemas, só que acontece, tem mais acesso a essas tecnologias, Entendo. a nanotecnologia que faz uma diferença. Carlos, como assim? Entenda, imagine que eu consigo fazer uma tecnologia que reduz a sua flacidez, eu faço um drug delivery que abre o canal e eu entrego um exossoma, por exemplo. Ele vai rejuvenescer a tua célula. A tua célula consegue identificar que aquilo é melhor e ela faz um match mirror, ela imita isso. Que incrível. Cara, isso já estamos nesse momento. Eu vi coisas lá que, eventualmente, lógico, estão em estudos, mas assim, eu vi você trabalhando em ratinho, secção de coluna vertebral, e a pessoa trabalhando com exossoma e células tronco de regeneração. Maravilha. Nós já estamos nesse momento, o que é fantástico, que isso pode chegar para nós, entendeu? Em muito breve. Então, por isso que o estudo é importante. Claro que sim. Entendeu? E eu sei que no seu consultório já chegou muita coisa, né, doutor? Tem, porque sabe que eu sou curioso, né? Eu gosto disso. Conta pra gente, o que é que a gente tem de tecnologia hoje, de novidade? Assim, muitas tecnologias que eu tenho realmente são da Coreia, eu acho fantástico isso, então você tem que entender que as tecnologias, elas fornecem energia, que chama em inglês de EBD, Energy Based Device, e isso faz com que você tenha uma produção de colágeno. Essa produção de colágeno diminui, faz o que a gente chama em inglês de skin tightening. Uhum. Quando você associa isso, por exemplo, uma região, por exemplo, na papada, você associa 2 tecnologias, faz um drug delivery, a paciente meio que ela skip, ela não faz a cirurgia no momento, entendeu? Então, o que acontece? O que está acontecendo com as cirurgias? As cirurgias elas estão sendo indicadas mais tardiamente. Outro exemplo para ficar mais claro, eu gosto de falar, né? Que bom, doutor. Mounjaro, que é a famosa assim, Ozempic Mounjaro. O que está acontecendo com o Mounjaro? Acabei de ter essa notícia ontem, um amigo meu que é cirurgião bariátrico, foi no Congresso Mundial, 30% das cirurgias mundiais deixaram de cair o número. Verdade. Por quê? Porque as pessoas estão começando a deixar de operar para tomar medicação. Você já deve ter ouvido esse termo aqui, Ozempic Face. Sim. A pessoa emagrece tão rápido que o rosto cai. Ele tem uma característica de um rosto mais emagrecido, mas entenda, não só flácido, mas o rosto sem gordura. A gordura faz parte do nosso rosto. Então, tratar isso também é importante, entendeu? Nossa. E muitas vezes a paciente fala, Carlos, eu não quero operar agora. Então você tem que dar uma solução com tecnologia, algo que melhore essa qualidade que ela perdeu com o emagrecimento. Isso é bárbaro. Então, de uma certa forma, caiu, mas a tecnologia vai ajudar. Mantém e substitui, chega até a substituir. Né? Em alguns casos, sim, se você não tiver um estado muito grande de queda, exatamente isso, você consegue segurar por mais tempo e substituir. A paciente também entende, Cláudia, que isso não é para sempre.
Sim. Tal qual uma cirurgia também. Então ela fala, Carlos, talvez em 1 ano eu tenha que retornar, ok. Mas se isso tiver realmente no escopo dela, no radar dela, ela fala, Carlos, ok. E faz uma manutenção, doutor, seria? Como se fosse isso, mas entendo, dá um time menor. Todos nós temos. O problema nosso hoje é time, é tempo. Sim. Então, vamos supor, Carlos, putz, eu tenho uma viagem aqui, pelo menos eu queria estar melhor, uma festa, alguma coisa assim. Então você consegue deixar você melhor e, eventualmente, não dar um time menor, mas sabe, em 6 meses eu vou ter que voltar. Ok. Nisso, então, essa sacada, os cirurgiões plásticos, dermatologistas, começaram a entender isso. Então, a tecnologia faz parte, sim, hoje, de um tratamento plástico e dermatológico de ponta, entendeu? Isso é bárbaro e nós agradecemos. Isso ainda é bem. Bárbaro, que bom. Então cola a pele, literalmente cola a pele. Cola. E aí entra aquilo que eu conversei com você. Se o paciente estiver bem nutrido, a parte proteica, então você começa a entrar uma coisa mais interna, que aí é a entrevista com a minha esposa, a doutora Ângela, fazendo propaganda dela. Ângela, a gente te espera aqui para a próxima entrevista. Que gostoso, falar de estilo de vida, né? De estilo de vida. E aí você começa a envolver coisas que, acredite ou não, mexendo com a sua genética e até mesmo epigenética. Genética é o que nós somos, a epigenética está acima da genética. Então, coisas que podem alterar um padrão. Você fala, Carlos, eu tenho uma genética para ser gordo. Então, eventualmente, eu consigo alterar isso através do seu microbioma. Meu Deus. Então, você consegue alterar as bactérias do seu intestino para que você fique magro. Então, você influencia na forma como o seu corpo está trabalhando por todos esses anos. Ele vai passar a trabalhar diferente. Exatamente. Você começa a mudar. Isso é fantástico, Incrível. porque isso impacta diretamente no resultado de uma plástica. Que eu falo, meu mundo ideal é que eu tivesse todos esses nanopeptídeos a meu favor, a paciente pudesse dormir que nem o Michael Jackson numa chamber, numa câmara de oxigenoterapia, porque, entenda, é um mundo perfeito. Sim. Você cicatriza 100%, entendeu? É muito legal isso. Que então, bacana, acho que doutor. temos isso já à nossa mão. Basta você saber orientar. E aí vem o trabalho do médico, né? Essa orientação. Você não para de estudar, né, doutor? Eu gosto, né? Sempre gostei. Para aplicar toda essa tecnologia. Tem que estudar. Mais a medicina, né, doutor? Está associando coisas muito... Coisas que já são standards, né? Então, exemplo, cirurgia plástica vai ser daquela forma, aquela técnica já está muito mais bem discutida. Então, a partir disso, o que eu posso melhorar, associar? Eu acho que essa que é realmente hoje a arte da parte da plástica, a arte da medicina. É uma arte, né? É uma associação. Que bonito, doutor. Bacana. E qual ou quais procedimentos são os mais procurados no seu consultório? Não, interessante. Se a gente for em estatística mundial, que eu faço parte desse ISAPS, né? Então você veja, a lipoaspiração ainda ganha, eventualmente, mas que você tem que ser associado a alguma coisa. Porque às vezes o cara faz uma cirurgia de face, faz uma lipinha, então a lipo ganha, entendeu? Tá. Mas a lipoaspiração realmente é uma parte, você tem muita parte ainda, tummy tuck, que é a parte de abdominoplastia. A mulher faz bastante isso, né? Mais o sexo feminino do que o homem. E, eventualmente, é na cirurgia de mama. A colocação de prótese, ela ainda é muito procurada, mas também, com o tempo, tem caído. Né? Muitas pacientes... Tem caído, doutor? Tem. Muitas pacientes estão tirando, inclusive, as próteses agora. Olha, mas continua sendo algo seguro, né, doutor? Sim. Pra todo mundo que já... Essa tecnologia da colocação de prótese é muito bem discutida. Tem coisas novas em relação à colocação funil de queda, uma coisa de menos contato. Tem até um descolador novo agora que a gente também está estudando, que é um expansor com menos agressão para mamas menores, entendeu? Então você faz um cortezinho em crise de 1, 2 centímetros, coloca um expansor, ele abre e eventualmente você consegue fazer isso em meia hora. Doutor. Fantástico. Mas eventualmente você fala, Carlos, você está colocando um corpo estranho. Sim. Que com tudo que nós vivemos, né, pandemia, tudo isso, muita coisa mudou no nosso organismo. Então, isso ainda tem que estar sendo estudado, entendeu? Falam-se muito de proteína spike, de uma série de alterações, mas as pacientes, eu sinto que minhas pacientes ficaram mais alérgicas, elas ficaram mais suscetíveis a outras coisas. A gente não sabe explicar por quê. Em decorrência da pandemia? Acredito que sim. Todos nós mudamos. Tudo é muito novo ainda. Tudo é muito novo ainda. Então, se você tem uma conclusão, isso ainda é incorreto dizer. A gente está mudando muito, os nossos organismos estão mais sensíveis, mas eventualmente é aquilo que eu falei, a gente tem que estar sempre atento e estudando isso. Entendi. Então hoje mesmo a paciente me diz, Carlos, olha, tem uma outra forma de você poder aumentar o volume da minha mama sem prótese? Eu falei, tem, não é tão duradouro, então você pode usar gordura, misturar com algumas substâncias, mas eventualmente ainda a prótese é a melhor solução. É a melhor. Entendeu? Entendo. Maravilhoso, doutor, saber. Isso aqui seriam várias entrevistas, né? Não, sim, por isso que eu falei, partiu. Dá uma entrevista. Dá, não, é fantástico. Gostoso, porque eu tenho muita pergunta para você, doutor. Eu imagino que você escute de tudo. Chegue no seu consultório casos, enfim, já te pediram para transformar em outra pessoa, doutor? Um exemplo?
Eu era mais jovem, esse paciente chegou para mim, e aí eventualmente eu... Graças a Deus eu sempre peço muita ajuda para Deus, né? Eu tinha um pouco mais de juízo, como assim, fica mais velho, fica sem juízo, tô brincando. Mas eventualmente o que acontece? Eu acabei não indicando essa cirurgia para esse paciente. E aí, de repente, eu vim e descobri que esse paciente realmente ele queria mudar de rosto porque havia um problema com a justiça, era um procurar internacional. Verdade, doutor. Mas na época... A gente não tinha... Entende, gente? Eu estou falando de 15, 20 anos atrás. A gente não tinha a mesma informação. Sim. Que você já tira uma foto e já fala quem ele é. Na época, não. Então, ele veio, como muitos pacientes vêm, falando inglês. E ele falava super bem inglês. Eventualmente, falou que era essa transformação. Havia uma queixa muito bem montada em relação à parte nasal dele. Ele quer mudar a parte do zigomático. Foi uma cirurgia grande, tudo isso, mas... Dentro de mim eu falei, Carlos, não faça isso. Então eu sempre escutei muito isso. Eu falei, não vou fazer. Deus falou com você. Foi. Deus é maravilhoso. Por isso que eu acho que tem que ter... Eu digo, nós temos essa vida aqui, né, terrena, né? Mas eu acredito muito nesse plano espiritual que a gente tem que trabalhar muito. Então eu sempre peço ajuda muito para Deus antes de entrar numa cirurgia. Aprendi com o padre de você pedir a permissão para o paciente. É interessante isso. Eu não fazia isso, eu comecei a fazer isso faz uns 10 anos atrás. Eu chego para a paciente, está tudo certo. Falou, tenho a tua permissão para te operar? Olha. Aí a paciente tem que falar sim ou não. Se ela falar sim, então ótimo. Então com a ajuda de Deus vai dar tudo certo. Que bonito. E teve uma paciente que falou não. É mesmo? Não estou com muita certeza. Falei, então vamos tomar um café. É interessante, essa paciente nunca operou, ficou minha amiga. Ela é do meu, na parte do mas ela nunca operou. E eu estou feliz por não ter operado ela. Olha só, doutor, exato. Deus fala o tempo inteiro. Mas que bonito ouvir isso de um médico. Saber escutar. Saber escutar. E a Ângela fala isso para mim, minha esposa. A gente está muito calmo, a gente tem que estar... O mundo tem uma sincronicidade. Então, eu deixei de acreditar no acaso, né? Não que eu esteja no Matrix, não sei isso, mas eu acho que você tem sincronicidade com as pessoas. Você pode ver que às vezes toca o telefone, se você está bem calmo, você fala, já sei quem está me ligando. Você sabe. E você fala, pô, é minha filha, é meu filho, né? Não é louco isso? Que eventualmente você tem essa sincronicidade. Então, às vezes você fala, putz, uma pessoa que faz tempo que você não conversa, lembra de você, ou você lembra dela, você liga para ela, falou, eu estava pensando em você. Estava pensando em você. É isso mesmo. Acaso? Não é. Que bacana. Entendeu? Que bacana. Então, acho que muitos conceitos, doutor Carlos. São assim, é o que te forma, né? Você me conhece já há um tempo. Eu acho que o te forma é isso, né? O médico que eu procuro ser é o que eu sou. Eu não crio... Muitas pessoas criam uma persona de distância, como era antigamente, mas eu sou isso. Porque eu entendi que hoje eu estou um médico. Sim. Estou, não quer dizer que eu vou ser para sempre. Entendo. Então, eventualmente, sabendo nisso, que tipo de ser humano eu quero ser? Eu acho que essa é a grande coisa. Nós estamos num mundo que você entenda... A gente estava até conversando um pouco de inteligência artificial, de criar assim... Mas que tipo de ser humano você quer ser? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. É a pergunta que eu faço para meus filhos. Eu não sei que profissão eles vão querer fazer. Eu falo, mas sejam bons seres humanos. Claro. Pessoas éticas, pessoas que respeitem umas às outras. Respeitem o que a pessoa quer ser, entendeu? E a partir de então, vamos embora. Você passa os valores para eles, né, doutor? E aí são as escolhas deles. É perfeito. Maravilhoso. Né? Doutor, e talvez me gerou uma dúvida. Eu não sei se por conta da pandemia ou do excesso que a gente tem visto, principalmente com o advento das redes sociais. Existe agora o conceito, agora talvez de um tempo para cá, do Clean Beauty. É bonito esse conceito, achei muito bem colocado. Como é que é isso? O Clean Beauty é um conceito, na verdade, foram grandes profissionais, amigos meus, dermatologistas, que são muito inteligentes, dermatologia e cirurgiões plásticos, que resolveram colocar um termo assim. A gente passou por um termo muito de harmonização orofacial, todo mundo fala isso, né? E eu criei, junto com esses 3 dermatologistas muito brilhantes, Carlos Roberto Antônio, Luciano Alarcão e o Guilherme Almeida, são caras inteligentíssimos, criamos naturalização. O termo naturalização facial. E a gente colocou isso no cinema. Convidava o pessoal para ir no cinema, os caras ficam com pipoca vendo a gente aplicar. Achei fantástica a experiência. Incrível. Mas para mim, assim, teve uma experiência, já quero fazer uma nova, eu sou assim. E o Clean Beauty, na realidade, Clean Beauty, ele veio de um conceito de você associar tecnologia, drug deliveries e procedimentos esteticamente imperceptíveis. Então você tem uma beleza limpa, como a gente quer falar. Porque o que é mais bonito, por exemplo, em você, Cláudia? Você tem uma... Você fala, Carlos, eu tenho uma estrutura facial, uma cefalometria que é sua. Alterar isso é muito perigoso. Você tira um pouco da tua personalidade. Então, o que acontece? O profissional tem que ser tão capaz de falar, olha, o teu nariz está na posição certa, mas se nós mexermos um pouco no arco zigomático, vai realçar a sua beleza. Mas da descendência árabe. Ok. Carlos, então se nós trouxermos um pouquinho para cá, você mantém-se um rosto mais
mas bem estruturado. Porque, entenda, a gente tem algumas rugas que eu digo que a gente não precisa estar sempre enrugado para contar toda a nossa história. Mas a gente tem que estar conversando com isso. Um rosto muito esticado não vem a dizer a tua verdade, entendeu? Exatamente. Então, às vezes, o que eu digo, eu brinco para minhas pacientes, e isso é o meu objetivo hoje. Eu quero fazer um tratamento na minha paciente e eu brinco com elas, eu falo, não fala nada para ninguém. Eu falo, como assim? Não conta, fica quieta. Legal, doutor. Quando ela começa a receber elogio, eu falo, me conta se você recebeu elogio. E, graças a Deus, muitas recebem. Falam, nossa, você está tão diferente. Você mudou o teu cabelo, mudou o teu estilo. Então, eu acho isso tão legal, porque é sobre isso que nós temos que conversar. Sim. O trabalho é tão bem feito que ela melhora, e ela consegue transparecer isso, só que não fica nítido. Não é o nariz, não é a boca que você fez. É o conjunto, entendeu? De forma natural. Alguma coisa você fez, eu não sei o quê. Aí isso vai pro cabelo. Isso é o clean beauty. Que incrível. Você entendeu? Esse é o conceito que criamos. Então, acho que é uma coisa super... Não é fácil fazer isso, porque, eventualmente, entendo, você tem que conhecer tudo que fazer e não fazer. Foi o que eu falei, indicação e contraindicação. Contraindicação. Só que é legal o seguinte, você consegue encaixar isso. E aí, quando você encaixa a paciente, você fideliza. É o futuro, doutor? Para mim, é. Por isso que eu falo, os médicos novos, na realidade, eles têm um desafio diferente. Assim, a gente aprendeu de um jeito, né? Você é mais nova que eu, mas a gente aprendeu de um jeito. A gente aprendeu sentando, juntos, estudando, assim. Eu não sei se é bom ou ruim, mas as pessoas, eu vejo pelos meus filhos, eles aprendem diferente. Então, muito rápido. Eles são muito visuais, o rapport é diferente, entendeu? Então, o rapport é um rapport visual rápido, super dinâmico. Então, o que acontece? A gente tem que tentar passar para o paciente que, de uma forma dinâmica, há um caminho a percorrer, beleza, e é isso, acabou. Então, às vezes, é conceito de 5 minutos. Mas, você fica 35 minutos conversando sobre outras coisas. O importante é que você consegue falar mais rápido, entendeu? E elas não querem mais que isso, elas querem uma coisa mais dinâmica. Todos querem isso. Nós somos, você entenda, nós, por como eu falei, tempo. Temos tempo de entrevista, tempo para fazer, tempo para fazer aquilo. Pô, eu queria falar com você 3 horas, mas entendeu? Tudo o seu tempo. É verdade. E tempo de brindar, doutor Carlos, porque nós temos que brindar a vida. E eu tenho uma lembrança para você. Jura? Do nosso patrocinador, que é a New Wine. Isso aqui já é surpresa, você não sabia. Ah, que gostoso. Que você brinde com a Ângela, com os amigos. Você sabe que ela vai adorar isso aqui, ela né? Ela vai gostar, né, doutor? Então ela vai vir só para ganhar outro vinho, tô brincando. Ela vem com muito prazer. Puxa, obrigado mesmo, não precisava. Vocês comemorem e celebrem isso aí. Vamos beber junto. Dizem que uma garrafa de vinho, a gente não pode beber sozinho, né? Você sabe que eu gosto muito daquele programa que tem, às vezes, aquele TED, né? Sim. Que os caras contam histórias rápidas, né? Você fala, tem que contar seu storytelling em 15 minutos. E eu achei interessante que o cara, ele participou de infelizmente, ele estava num acidente de avião, aquele do Rio Hudson. Sim. Ele sobreviveu, ele era o primeiro passageiro, sobreviveu. E ele fala que depois ele quer ser um guardador de vinhos ruins. Falei, por que vinhos ruins? Porque os bons a gente bebe quando está vivo. Olha só, incrível isso. É interessante isso. A gente vou guardar esse vinho para beber quando tiver tal idade, esquece. Não esquece. Abre agora. Esse é o momento para a gente tomar. E vinhos bons. E por falar em vinhos bons, a nossa lembrança é da New Wine. A New Wine é uma loja com estoque de mais de 10 mil garrafas e uma variedade de mais de 800 rótulos. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que se encontra na tela e conheça a New Wine. Então vamos beber todos os vinhos bons, sim, né, doutor? E dá para manter o equilíbrio, né? Dá. Ok, a gente fala, o vinho é cultural. O vinho é companhia, como você falou, né? O vinho porque, é companhia. Assim, se você for entender em termos de hoje, que a gente está falando sobre lifestyle medicine também, que é isso que eu falei da Ângela, uma das coisas é a sua relação social. Sim. Então você conseguiu, de repente, falar, Carlos, com o que você está fazendo, você mantém contato com novas pessoas. Então você se mantém vivo. Exatamente. Você sabe, meu pai tem quase 80 anos, mas o que mantém ele vivo é o problema de ele ter que trabalhar, entendeu? Ele não vê como problema, ele vê como uma solução. Deixa essa pessoa em casa, acabou. Acabou. Entra em depressão. Desculpa, isso eu vou deixar realmente minha opinião. Eu sou contra a palavra aposentadoria. Eu acho que você tem que colocar uma outra coisa para fazer, mas nunca se aposentar. Sim, nunca parar. Nunca. Como é que faz? Você ter uma vida de uma certa forma. Nós, o seu organismo é uma máquina. Sim. Se você para de funcionar essa máquina, ela vai parar. Por exemplo, computador, relógio. Você deixa o relógio parado, ele para de funcionar. Você percebeu isso? É verdade. Você pode trocar a bateria, mas deixa ele parar, ele para de funcionar. Se você não está usando o relógio, ele para. Imagine o seu cérebro, o teu raciocínio, o teu corpo, você tem que estar trabalhando. É isso mesmo, doutor. O emocional é tudo, né, doutor? Tudo. E por falar em fator emocional, como é que é para você, médico, quando você percebe que o paciente quer operar, mas talvez ele tenha
a percepção errada do próprio corpo, uma dismorfia, ou uma alteração emocional, e que a questão não é a estética, não é uma vontade legítima, doutor. Como é que faz para ter essa sacada e o que você fala numa hora dessa? É difícil. Eu imagino. Mas o que acontece? Você consegue identificar isso, existem formas na anamnese de você conseguir notar isso. E uma coisa que eu aprendi muitas vezes assim é voltar a questão para o paciente. Por exemplo, paciente fumante, falar, você tem que parar de fumar. O cara vai se defender, não quero fumar. Ele fala, olha, se você continuar fumando, eu não vou te operar. Ah, mas outro vai, então pode ir. Então, quando você começa a mostrar de uma forma, voltar para ele a responsabilidade, a primeira coisa assim, entender que nós somos responsáveis por tudo. E quando a pessoa para de culpar os outros por o que ele tem, eventualmente isso, eu acho que aí ele começa a entender que a cirurgia começa também a fazer parte desse processo. Então, é um processo. Todos nós queremos ser rápidos, mas todos temos que passar um processo. Ah, vou fazer isso mais rápido, perfeito. Mas você vai passar por um processo de cicatrização, um processo de aceitação. Tudo é isso. E acho que esse é o papel hoje do médico. Explicar para o paciente o processo. Por exemplo, temos o Dr. Google, tem tudo isso, entende? Então o paciente vai falar, vou tomar tal coisa. Eu tenho duas opções. Me ofender por conta disso, ou trabalhar na cabeça do paciente e tentar convencê-lo que eu posso ser melhor que o Google. Aí eu pego o cara. Porque quando eu vou falar uma coisa que o Google não tem, o cara falou, pô, peraí, o cara é melhor do que o meu acesso. Eu vou confiar nesse cara. Não, mas surreal, porque é óbvio que a gente vai confiar no médico, né, doutor? Para mim é muito claro isso. Mas a confiança tem que ser conquistada hoje. Porque, entenda, quando eu passava no médico, o cara ficava realmente no pedestal. Cara, a gente ficava até encolhido. Parecia que a cadeira era... A gente era pequenininho. Então, meus professores, eu me sentia isso também. Sim. Hoje mudou. Mudou mesmo. Então, o que acontece? Hoje, como até mesmo o straight, né? O papo é reto, o cara vai falando, Carlos, mas eu vi no Google, isso não vai funcionar. Eu falei, então... O Google tem essas estatísticas baseadas no Wikipedia. Eu tenho essas aqui. Pau, já mostro pro cara. Porque eu tenho um computador, uma tela grande, que eu consigo mostrar pro cara por onde eu estudo. Porque está sempre aberto. O cara falou, nossa, isso aqui é melhor que o meu, entendeu? Então, nisso eu convenço o paciente. Do que tentar ficar batendo na tecla, não, você tem que tomar isso porque eu estou mandando. Esquece. Isso já você criou um rapport negativo com o cara. Principalmente com mais jovens, entendeu? Então, quando você tem o Dr. Google por trás disso, muitos se queixam aí no colega, mas eu falo, gente, é dar a volta por cima. Porque se o cara tem conhecimento, ele dá a volta por cima. Lógico. Fácil, entendeu? Porque você prova, porque exatamente fala, olha, realmente, esse cara tem uma visão diferente da medicina, do meu caso também, pô, vou confiar nele. Maravilhoso. Eu que deveria ser, né, doutor? Que doutor Google? Ele tem que ser uma... Imagina. Mas se tem isso, porque entende, você ChatGPT em inteligência artificial, a paciente já vem com todas as opções. E às vezes eu falo interessante, eu falo, nossa, que coisa interessante, deixa eu dar uma lida aqui. Porque eu sou humilde, porque entende, se eu estou criando uma barreira, eu falei, mas onde você conseguiu isso aí? Deixa eu ver. Nossa, que interessante. Eu vou passar para mim. Eu falei, vou dar uma olhada nisso aqui. Sim. Eu falo, vou estudar. Porque exatamente, meu ego não está em jogo. Que legal. Eu tenho volta própria do paciente. O paciente, pô, o cara... é humilde a ponto de entender que eu posso dar uma opção, entendeu? Você é a prova, doutor, dessa mudança dos médicos antigos, que você falou do pedestal. A gente sente, você é humano, você troca isso, você sente a emoção e você nos aproxima. Eu que acho que é interessantíssimo e já... assim, a confiança aumenta muito numa hora dessa, que é tudo que a gente precisa. Porque é o que a gente precisa, né, mudou. Doutor? Porque, eventualmente, isso. Não deixa de ser a boa e velha medicina, que a gente fala bedside story, né? Que eu te li um livro que é exatamente isso. Qual é o melhor? Aquele cara que fica realmente ao lado da cama. Lembra, tipo, dos médicos de família, não sei, ligava, puto, o cara resolvia tudo na família. Isso, aquilo. É. E porque o cara conhecia a história toda da família de doença. Ele tratava desde o teu irmão, teu pai, o cachorro, todo mundo. É verdade. Como hoje não tem mais isso, o médico ele tem que ganhar essa confiança para fazer parte das coisas. Claro. É interessante, a gente não tem isso de cara, demora. Esse é o problema nosso, a gente demora. Quando a gente começa a sacar isso, você fala, poxa, por que esse cara não pode ser meu paciente? Não pode ser meu amigo? Sim. E isso aconteceu na pandemia. Um paciente, um super paciente meu, que hoje é um dos melhores amigos meu, ele foi paciente da Ângela. E aí que interessante, teve a pandemia, eu estava isolado no apartamento, eu estava num apartamento super pequenininho, 100 e poucos metros quadrados, as crianças, todo mundo ficando verde, né, que nem podia tomar sol, não precisa sair na rua, lembra? Nossa. Esse cara me ligou e falou, Carlos, como é que você está vivendo o Covid? Eu falei, cara, pessimamente, eu acabei de sair do Covid, eu estou me sentindo mal. Ele falou, eu tenho uma pequena casa aqui em Tuno, quer vir aqui? Cara, não pensei duas vezes, eu falei, vamos, Ângela. Ele falou, Carlos, não tenho medo de pegar a Covid, minha família está isolada, vem aqui. Putz, eu passei
6 meses lá. É mesmo? Olha que... Nossa, ficamos tão amigos assim. E é paciente. Esse cara ficou meu melhor amigo. Que legal. Na realidade, a pequena casa era uma mansão. Olha só. Os meus filhos não sabem nem o que é pandemia, porque os caras estão mais pretos que essa mesa, são japonesinhos, ficaram morenos. Os caras aprenderam a andar a cavalo, fizeram todos os esportes, porque Beleza. não tinha ninguém. Uma vida saudável. Então eles falam, pô, tô com saudade daquela época, né, pai? Eu falei, porque o que acontece? Foi por conta de um paciente. Que... 2, na realidade, a esposa também. Não vou citar nomes, obviamente, Sim, porque claro. assim. Mas, eventualmente, hoje, a esposa trabalha comigo. Olha que incrível, doutor Carlos, como aproxima, né? E aí você vê, porque a conexão foi criada antes, entendeu? Perfeito. E que me ajudou demais. Eu falo para eles, eu digo aqui, eu sou muito grato a essa família, porque salvou a minha família quando eu preciso. E meu avô dizia isso: você nunca paga um favor. Você sempre vai dever para esse cara. Porque no momento ele me salvou a minha família. E eu não consigo retribuir mais. Que bacana. Então você sempre vai dever para a pessoa. Que lindo isso, doutor Carlos. Que gostoso conhecer esse seu lado Obrigado. humano, amigo, próximo, né? E você poder mostrar aqui. Eu acho isso incrível, doutor. Parabéns. Obrigado. Maravilhoso. Obrigado. Doutor, chegamos agora no nosso momento sintonia. Sintoniza comigo. Doutor Carlos, com tanta experiência, com tanta prática, conta pra gente alguma situação inusitada que você tenha passado. A que mais me tocou mesmo, a coisa mais inusitada, foi quando eu estava na residência médica e a gente estava de plantão. E aí, eventualmente, o que acontece? Veio uma criança, eu estava trabalhando no centro de queimados. E essa criança estava na praia, e no litoral norte, eventualmente, e o fogo de artifício atingiu o pé da criança. Nossa. Isso há 30 anos atrás não tinha muito o que fazer, né? Tem enxerto, essas coisas. E aí, foi inusitado porque isso me mostrou, talvez me preparou para o que eu sou hoje. Porque ela tinha que entrar numa câmara hiperbárica. Na época, a câmara hiperbárica ou ela era única, ou era como se fosse um pequeno submarino. E a criança de 9 anos de idade não ia entrar nunca nesse submarino. O meu chefe falou, cara, esse é o seu trabalho. Vai entrar junto. Muito interessante, porque no começo, se a gente era mais jovem, eu falava, isso vai fazer bem para mim. E eu sempre gostei de mergulhar. Então eu entrava com a criança, ficava 1 hora, 2 horas, eu fiz umas 10, 12 sessões com a criança, mas me mostrou de uma forma inusitada o que acontece, que aquilo que eu tinha aprendido na residência, porque a nossa formação é muito técnica, muito americanizada, que não ia um pouco a mais. Então isso me preparou para um futuro que eu não estava incerto ainda. Porque eu falei, putz, o paciente sofre, entendeu? Que bacana. E eu entendi o que era sofrimento porque eu tive que ficar junto com o moleque, entendeu? Claro. Cicatrizou, o moleque é bem, hoje o moleque tem mais alto que, sabe, 2 metros de altura, o moleque até me liga até hoje. Mas nessa época, então foi uma coisa inusitada. Lógico, a gente é super perigoso, fogo artifício mesmo, ainda mais com criança por perto. Lógico. Mas me ensinou que a gente tem que, realmente, quando você tem que viver junto. Viver junto. E é isso que eu falei, putz, então isso me tornou um pouco do que eu sou hoje. E quem era? O princípio, estou falando de 30 e poucos anos atrás, entendeu? No começo. E isso foi criando várias outras situações que eu falei, puxa, será que... Aí foi que eu falei, será que vale a pena operar? Essa coisa de você se colocar na posição da pessoa. Sim. E é um exercício. Isso não é natural nosso, não é natural do ser humano. Então, quando você começa a exercitar isso, eu acho que a gente melhora a nossa comunicação. Claro. Melhora, a coisa fica mais clara. Exato. E eu digo mais até, você pode pedir por isso. Você pode, Deus, me dá uma ajuda aqui, porque... Nossa Senhora, me dá uma ajuda aqui, porque eu não estou meio perdido. E aí vem, talvez, uma iluminação para você tentar ver para onde você tem que chegar. É isso. Mas o caminho, às vezes, é o mais simples. Você sabe o que fazer, só que é difícil você tomar essa decisão. Querer fazer. O paciente fala, não consigo emagrecer. Ah, não, é folga. Não, é difícil, cara. Sim. É difícil emagrecer. Sim. Aí você fala, pô, o que ela tem que fazer? O que está acontecendo? Então você faz perguntas diferentes. Você fala, puxa, me conta uma coisa. O que você faz de madrugada? Ai, Carlos, eu vou lá e eu não consigo, eu como toda a geladeira. Eu falei, entendeu? Isso ninguém... Nossa, nunca ninguém perguntou isso para mim. Olha que bacana, doutor. Então, às vezes você vê uma inspiração diferente, entendeu? Muito interessante. Ou seja, lá atrás já te tornou o homem que você é hoje, essa parte humana na medicina, né? Isso. Você te colocou no lugar do você foi e viveu junto. Como eu falei, era um exercício, não era natural para mim. E eu sinto que para muitas pessoas não é natural. Ok, mas o que acontece? Às vezes a gente precisa disso. Certo, claro. Entendeu? Maravilhoso, doutor. É o que a gente conversou no início, doutor. Precisamos de mais entrevistas. Não, pode ser parte 2. Se Deus quiser, doutor. Muitíssimo obrigada. Obrigado. Quer deixar suas redes sociais? Não, é @drcarlosbaltzer aqui no Instagram. Aí no Instagram tem tudo, aí vocês podem me seguir por lá.
Doutor, maravilhoso, uma entrevista, uma aula, história de vida. Eu não tenho Obrigado. como te agradecer. Obrigado a você. Muitíssimo obrigada. Você é sempre nosso convidado. Agradeço. Obrigado. Muito obrigada. obrigado. Era mesmo. E para você que ficou conosco até aqui, continue ligado nos próximos episódios, siga-nos nas redes sociais e o meu muito obrigada.